Olá! Vamos começar com uma reflexão. Já pararam para pensar como seria um país que, de um lado, assina tratados internacionais de direitos humanos, mas que internamente tem leis que dizem que o valor de uma vida pode depender da religião de uma pessoa? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na análise que Aldir Guedes Suriano faz sobre a complexa estrutura de direitos no Irã, um lugar onde a lei internacional e a lei religiosa parecem entrar em rota de colisão. E a análise já começa com essa afirmação que é bem forte, né? A ideia de que os direitos humanos devem se submeter à lei islâmica. O autor do artigo chega a descrever isso como uma patologia do direito internacional. Essa palavra patologia já nos joga direto no centro do conflito que a gente vai explorar aqui, essa tensão entre direitos universais e a lei religiosa. E aqui a gente entra no primeiro grande paradoxo. O Irã, como membro da ONU, em teoria concorda com a ideia de direitos universais. Tá lá no papel. Mas, na prática, o sistema legal do país parece contar uma história bem diferente. Como é que essas duas realidades, tão opostas, conseguem coexistir? E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem a promessa universal, né? Todos nascem livres e iguais. Do outro lado, a realidade jurídica iraniana descrita no artigo. Um sistema onde o seu status como cidadão já é definido de cara pela sua religião e pelo seu gênero. Ok, mas como se chegou nesse ponto? Bom, a resposta, segundo a análise, está em um evento que redefiniu o país por completo. A Revolução Islâmica de 1979. Ela não foi só uma troca de poder, foi uma refundação total das bases legais da nação inteira. Esse aqui foi o ponto de virada. A fusão entre o poder religioso e o poder do Estado significou que toda e qualquer lei, seja civil ou constitucional, passaria a estar subordinada à lei religiosa, a Sharia. E isso, claro, redefiniu completamente o que significa ser um cidadão e ter direitos no Irã. E a consequência direta dessa fusão, de acordo com o autor, é uma estrutura de cidadania hierárquica. Ou seja, não existe um padrão único de direitos para todos. Na verdade, eles são distribuídos em diferentes níveis, criando uma espécie de pirâmide social que é validada pela própria lei. E olhem só como o artigo organiza essa desigualdade. É bem visual, né? Lá no topo, com plenos direitos, estariam os homens muçulmanos xiitas. Num segundo degrau, vêm as minorias religiosas que são reconhecidas pela Constituição, como cristãos, judeus, zoroastristas, mas veja bem, com direitos limitados. E lá na base, no terceiro nível, ficam os grupos não reconhecidos, como os barrais, que basicamente não têm proteção legal. E não estamos falando de pequenas restrições, viu? Para esses cidadãos de segunda classe, a liberdade religiosa vem com um grande mas. Criticar o Islã ou tentar converter um muçulmano não é só proibido, pode levar à pena de morte. Isso mostra de uma forma bem crua qual é o status deles perante a lei. E talvez nenhum exemplo do artigo ilustre melhor as consequências práticas dessa hierarquia do que este aqui. O que ele sugere é que, para a lei, o valor de uma vida humana não é o mesmo. A vida de um cristão tem um preço, um valor monetário. Já a vida de um Bahá'í que pertence a um grupo não reconhecido, bem, num cenário como este, o crime pode simplesmente ficar impune. Agora, um sistema tão estratificado assim não surge do nada, certo? Para explicar as raízes teóricas e históricas disso, o artigo recorre às pesquisas da historiadora Bat Dior, e ela introduz dois conceitos que são chave para entender essa lógica: jihad e dimitude. A base para essa parte da análise são as obras de Bat Ye'or. Obras como estas são usadas pelo autor para argumentar que o que se vê no Irã hoje não é algo isolado. Seria, na verdade, parte de um padrão histórico de como populações não muçulmanas foram governadas ao longo do tempo em territórios islâmicos. O primeiro conceito é a jihad. É um termo complexo, claro, com várias interpretações. Mas a análise aqui foca na definição apresentada no artigo, que é baseado em Bat Ye'or, um conjunto de táticas de guerra e conquista para estabelecer o domínio islâmico sobre novos territórios e novas populações. E depois que a conquista pela jihad acontece, o que vem a seguir, segundo a teoria, é a dimitude. Esse seria o regime jurídico imposto aos povos conquistados, os chamados dhimis. A palavra significa protegidos, mas essa proteção, segundo a teoria, viria com um preço bem claro: a subordinação e uma vida com direitos limitados. E aqui a gente vê o que essa subordinação significaria no dia a dia. As regras descritas na teoria da dimitude são super detalhadas e controlam quase tudo na vida da pessoa. Onde ela pode morar, o que pode vestir, como pratica sua fé,
Cada regra parece ter sido desenhada para reforçar, visual e socialmente, a hierarquia entre muçulmanos e não muçulmanos. Com isso, a gente chega à conclusão da análise. O artigo coloca lado a lado dois modelos de governança e de direitos que parecem ser fundamentalmente opostos, criando uma tensão que vai muito além das fronteiras de um só país. O argumento central é bem direto. Esses dois sistemas não são apenas diferentes, eles são apresentados como incompatíveis. Um se baseia na ideia de igualdade universal de todos, sem importar crença ou gênero. O outro, numa hierarquia de direitos baseada justamente na identidade religiosa. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta central. Se um modelo se baseia na igualdade universal e o outro numa hierarquia religiosa, será que eles podem coexistir? É com essa reflexão sobre esse choque de mundos que o artigo encerra seu argumento, nos convidando a pensar sobre o futuro do direito internacional.